Abençoe, ó Deus, sua casa, sua parentela. Pai, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor. Eu quero abençoar a vida do meu irmão, que toda sorte de bênção venha sobre ele, que toda bênção do Senhor caia sobre a vida dele, que não venha faltar, Senhor, nada, que não venha faltar, Senhor, nada, que não venha faltar, Senhor, o alimento, que não venha faltar, Senhor, o trabalho, a provisão do Senhor. Nós como igreja estamos aqui nessa noite, alegres porque o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos aqui felizes porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. Abençoe, Senhor, o Ministério Internacional Vinho Novo. Abençoe a igreja, porque nós somos essa igreja. Nós somos a igreja mais que vencedora. Nós somos uma igreja conquistadora. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender toda artimanha, eu quero repreender todo mal, eu quero repreender toda e qualquer palavra contrária, palavra maldita, toda maldição hereditária, tudo e qualquer situação que tem tentado paralisar a vida deste servo. É isso que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Agora eu queria que toda a igreja fechasse os corredores, pegasse nas mãos. Nós vamos levantar um clamor, querido, pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Quando a gente vem pregar, quando a gente vem falar de prosperidade, a gente vem dar uma palavra sobre dízimo, oferta, não quer dizer que a gente está pregando só bens materiais. Muitas vezes nós temos que ofertar a nossa palavra, ofertar a nossa oração. Pessoas estão chorando, que seja na França, na Nigéria, em Minas Gerais, na Ceilândia Sul, na Ceilândia Norte. Faça uma oração, nós como igreja, oferte essa oração, abra tua boca, lança uma palavra profética. Muitas vezes nós não podemos ir lá, mas nós temos uma ferramenta, que é a nossa palavra lançada. Pai, nós como igreja, nós nos sensibilizamos, ó Deus, com os nossos irmãos na Europa, na América, na Ásia, na África. Ó Deus, nós como igreja, muitas vezes nos preocupamos só com situações que nos agradam. Nos preocupamos somente, ó Deus, muitas vezes com questões para encher os nossos olhos. Mas nós nessa noite estamos aqui sentidos. Nós estamos aqui, Senhor, por mais que essa canção diz a alegria do Senhor é a nossa força, nós estamos até, Senhor, muitas vezes cansados e entristecidos com a atuação maligna. Ó Deus, toma os nossos irmãos, muitos que não têm água para beber, não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde dormir, não têm, Senhor. E nós como igreja queremos ofertar, Senhor, a nossa oração nessa noite. Nós queremos abrir a nossa boca, ó Deus. Nós queremos derramar as nossas lágrimas. Nós queremos, Senhor, sentir a dor. Nós queremos, ó Deus. Ó Senhor, ensina-nos, Senhor, a ser essa igreja. A igreja que se preocupa. A igreja que se preocupa, a igreja que ora. A igreja que muitas vezes não podemos ir até o local, mas nós temos essa ferramenta, Deus. Ó Senhor, ouve o clamor, ouve a oração de um povo que se preocupa. Nós somos uma igreja na visão, que temos uma visão das igrejas nas casas. Quantas casas foram destruídas ali, ó Deus. Quantas casas foram soterradas. Quantas casas foram cobertas pela lama. Quantas vidas estão ali debaixo, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Ó Senhor, levanta-nos, ó Deus. Nos dê estratégia. Nos dê estratégia, Senhor, para nos preocuparmos mais, para ser mais igreja, para ser mais igreja, para ter mais amor. Oh Deus Santo, ó Senhor,
Cobre o nosso Brasil, Deus, com as tuas asas poderosas. Livra-nos de todo ataque, de todo contra-ataque. Livra-nos, Senhor, do mal. Ó Deus, nós sabemos que o nosso adversário, o Deus deste século, ele está reinando, Satanás e seus demônios, mas nós não aceitamos esta matança. Nós não aceitamos. O diabo não tem mais poder. Não venha tocar nos nossos. Nós não aceitamos, nós denunciamos agora. O que é ligado aqui na terra será ligado no céu. E nós denunciamos como igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Todo o poder, Senhor, é dado somente ao Senhor. O Senhor é que dá vida, Pai. O Senhor é que dá vida. O nosso adversário vem matar, vem roubar, vem destruir. E muitas vezes nós como igreja, cada situação serve como alerta. Cada situação serve para que nós venhamos vigiar mais, orar mais, ler a palavra mais, nos preocupar mais, amar mais, fazer mais, doar mais. Ó Deus, como é triste, Senhor. Muitas vezes nós jogamos as nossas águas fora enquanto tem uns morrendo de sede. Muitas vezes nós jogamos as nossas comidas fora enquanto tem muitos morrendo de fome. Muitas vezes nosso guarda-roupa está cheio e tem muitos com frio. Muitas vezes, ó Deus, nós temos tudo e reclamamos, murmuramos. Ó Deus, perdoa a igreja, Senhor. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, podeis sentar. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. O tempo passa, e cada dia é cada tragédia. O tempo passa, e cada dia o diabo tem se levantado mais. Ele não está satisfeito. O amor de muito está se esfriando. E nós como igreja, muitas vezes a gente fica até constrangido numa situação que encontra o Brasil, o mundo, os estados, as famílias, mas a vida continua. Existe um ciclo de provisão de Deus para os filhos que servem a Deus. Para a vida de quem é íntegro, há uma herança. A Bíblia diz aqui no Salmo 36, em tempo de adversidade, nós não vamos ficar decepcionados. Em dias de fome, nós vamos desfrutar fartura. As coisas, querido, estão difíceis. Se você ver, assistir, ouvir, prestar atenção na reportagem, no noticiário, o que nós vamos falar sobre dinheiro? O que nós vamos falar sobre oferta, sobre provisão financeira? Nós aqui, todos, não temos que reclamar de nada. Nada. Apenas desfrutar o que Deus já preparou para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. E nós estamos enfrentando uma crise. Isso é normal. A gasolina sobe, a gasolina baixa. A carne, o arroz, o feijão. Notícias boas, notícias ruins. E nós como igreja não podemos nos abalar com isso, porque a alegria é no Senhor. A alegria está no Senhor. A pior coisa que você pode fazer durante uma crise, que você não pode fazer durante uma crise, é parar de adorar o Senhor. Não podemos parar de adorar o Senhor. A palavra de Deus ensina a contribuir de modo generoso. Provérbios 11, 24, 25.
Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Jesus disse: dei e lhe será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O apóstolo Paulo disse: Deus é poderoso para fazer-lhes que seja acrescentada toda a graça. Quando a gente vem falar de dízimo, oferta, primícia, finança, libertação financeira, saia da escassez, tal, nós não estamos falando apenas do cacau. Nós estamos falando da prosperidade mental, espiritual, física, carnal, conjugal, todas as áreas. E aí nós temos que receber essa palavra, porque Deus é poderoso para acrescentar toda a graça. Tem um versículo que diz: tua graça me basta. Só a graça basta. Queridos, a estratégia do diabo é nos levar a reter o que é de Deus. Primeira situação, primeira coisa, primeira estratégia que o diabo faz quando nós entramos numa crise: eu não vou entregar, eu não vou devolver, eu não vou ofertar, eu não vou primiciar, porque a igreja fala muito de dinheiro. Mas todo dia você vai na padaria e todo dia você tem que ter o dinheiro. Todo dia você olha no celular, para olhar no celular tem que ter o crédito. Todo dia você paga a passagem, você tem que ter o dinheiro. E aí, queridos, se nós somos um povo que temos Deus, e Ele vai nos fazer entrar no ciclo da provisão dEle. Quem quer entrar no ciclo da provisão de Deus? Para quebrar as amarras da miséria e da dívida, nós temos que determinar no nosso coração e não reter o que é de Deus. Pastor, eu não tenho. Não tem porque você nunca plantou. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Um carro que quebra, uma doença que chega, a luz que, sei lá, acontece alguma coisa. Mas Deus nunca vai deixar o justo desamparado. Deus vai liberar, e Deus está liberando, querido. Toda pessoa que você conversa, quem é do comércio, quem anda na rua, fala dessa palavra, 5 letras, crise. 5? Crise. Nunca fala de Cristo. Ah, mas está difícil, o ano passado foi melhor, e o ano que vem vai ser pior ainda. E não sei, nós somos movidos por palavras. Está difícil, mas vamos dar glória a Deus. Está passando crise, mas nós vamos dar glória a Deus. Está tendo desgraça, está tendo desastre, glória a Deus. Impressionante. A maioria das pessoas, eu li hoje, que morreram na festa, estavam numa festa adorando a demônios. O nome de uma banda lá parece que Amor. Como? Traduzido? Esqueci. Anjos da Morte. Eu não vou falar em inglês não. Anjos da Morte. Anjos da Morte. 118 pessoas adorando o anjo da morte. Morreram. Só que nós não vamos, acha é bom, não. Porque a Bíblia diz que o Senhor não se alegra com a morte do ímpio. Foram 100 e poucas pessoas indo para o buraco. Nós não vamos nos alegrar. O que isso tem a ver com situação financeira? O que isso tem a ver com oferta? Se nós não tivermos, querido, sadios espiritualmente, para entender que nós ofertando, para nós comprarmos um caminhão de água, uma carreta de arroz, um caminhão de roupa e mandarmos para os nossos irmãos que estão morrendo, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. E aí a gente fica muito comovido, né? Quantos calçados nós temos que nós não calçamos? Quantas garrafas de águas nós temos que nós não bebemos? Quantos... Enfim, você sabe. Vamos fazer alguma coisa. Vamos levantar. Oferte. Oferta aquilo que você nunca ofertou. O final do ano está chegando, falta 46 dias. Está acabando o ano. O que tem que acontecer mais para o povo entender que Deus é Deus? Para as pessoas entenderem que Deus é o Deus que dá e o Deus que tira. E aí eu queria que você pegasse esse envelope hoje de uma forma diferente.
Você vai pegar e você vai ofertar como você nunca ofertou ontem. Pastor Geraldo chegou na hora. Esse homem aqui é trabalhador. Está aqui, né, Geraldo? Isso. Então você vai pegar aqui do pastor Geraldo o envelope e você vai ofertar o que você nunca ofertou. Pode pegar o envelope. Pode pegar o envelope. Se coloque de pé e nós vamos orar mais um pouquinho. Deus vai tocar no teu coração, querido. Você fazer uma oferta. Deus vai tocar no teu coração a você ofertar com um propósito. Nós não iremos experimentar o que o ímpio experimenta, porque nós somos filhos de Deus. Você vai pegar esse envelope, vai colocar ele próximo ao seu coração, no seu bolso. Não sei o ato profético na sua cabeça. Você vai pensar: ah, mas se eu tivesse, ah, mas como eu gostaria. Eu tenho certeza que você tem algo a ofertar para o Senhor. Eu tenho certeza que ninguém é pobre o suficiente que não possa dar sequer uma moeda. Eu tenho certeza. Ó Deus, muitas vezes nós somos tão ingratos, tão impuros. Muitas vezes falamos tanto e não agimos em nada. Muitas vezes o que nós falamos, não agimos em nem 10%. Falamos demais. Toca no nosso coração, ó Deus, a ofertar, a plantar o que eu nunca plantei, para colher o que eu quero plantar, para colher aquilo que eu quero, Senhor, que eu venha plantar de uma forma diferente, para colher aquilo que eu nunca colhi. Ó Deus, às vezes nos sentimos tão fracos, Pai, nos sentimos tão impotentes, mas nós temos alguma coisa para dar. Nós temos, ó Deus, nós temos a nossa voz para te adorar, nós temos o fôlego de vida para te exaltar, nós temos as palavras para lançar palavras de bênção sobre as pessoas, sobre a cidade, sobre as nações. Ó Deus, obrigado pelo emprego que o Senhor nos deu, que é o melhor emprego. Que nós não venhamos perder essa oportunidade, que nós não venhamos entrar no desemprego. Ó Deus, por pior que seja o nosso patrão, por pior que seja a nossa empresa, nós queremos abençoá-los, ó Deus, e profetizar que será a melhor empresa, o melhor patrão, porque é melhor com eles, é melhor com ela do que sem. Ó Deus, enquanto aí muitos estão desempregados, correndo, entregando currículos, nós temos o nosso emprego e murmuramos, porque temos que levantar cedo para trabalhar, porque temos que aguentar isso ou aquilo. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela situação que o Senhor nos coloca. O Senhor sempre tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado, Senhor. Muitas vezes nós não percebemos que o Senhor nos dá ar para respirar, para poder levantar e acordar cedo para ir ao nosso trabalho. Ó Deus, mostra-nos, ó Pai, o que nós devemos fazer pelos nossos irmãos que estão tão próximos, que talvez nós temos um agasalho ali, nós temos ali, Senhor, e sequer não fazemos nada. Ó Deus, muitas vezes nós gastamos com o que não é válido para nada. Nós gastamos apenas com coisas que enchem o nosso coração, os nossos olhos. Enquanto nós estamos gastando, estão alguns precisando. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos a ofertar com generosidade, a ofertar com propósito, não ofertando esperando algo em troca, porque esse algo em troca vai vir de consequência quando nós ofertarmos. Ó Deus, que nessa noite, Pai, nós saiamos daqui aprendendo que quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós primiciamos, quando nós entregamos uma oferta com propósito, uma oferta voluntária, nós fechamos e derrubamos o gigante, matamos todo e qualquer leão. Ó Deus, obrigado
obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estar ministrando sempre a Tua palavra, a palavra de prosperidade. A prosperidade verdadeira é aquela que está servindo ao Senhor, está prostrada aos Teus pés. Ó Deus, enquanto muitos aí estão esbanjando, mas não tem a verdadeira prosperidade que aqui no Vinho Novo tem, que é a alegria do Senhor, que é a força do Senhor, que é a salvação, que é a cura, que é a libertação. Obrigado, Deus. Podeis trazer suas ofertas, querido? Podeis ir. Vamos adorar o nosso Deus. Essa música ela é nova. Eu queria que você prestasse bastante atenção na letra dela. Ela é uma oração que virou música. Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor, como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou. Hoje minha oração é que abençoe meu irmão, pra viver a manifestação da tua glória, o teu perdão. Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor, como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou. Hoje minha oração é que abençoe meu irmão, pra viver a manifestação da tua glória e o teu perdão. Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. E eu sei que me escutas quando eu clamo e tu me ouves, quando eu chamo sou teu filho e tu és meu amor. Bem sei que me amas como eu sou, mesmo sendo um pecador. Ouve a minha oração. E eu sei que me escutas quando eu clamo e tu me ouves, quando eu chamo sou teu filho e tu és. E eu bem sei que me amas como eu sou, mesmo sendo um pecador. Ouve a minha oração. Baixinho eu sei. E eu sei, me escutas quando eu clamo e tu me ouves, quando eu chamo sou teu filho e tu és meu amor. Bem sei que me amas como eu sou, mesmo eu sendo um pecador. Ouve a minha oração. De novo cante isso. E eu sei que me escutas quando eu clamo, tu me ouves, quando eu chamo sou teu filho e tu és meu amor. E eu bem sei
Glória a Deus. Queridos, podem sentar, eu vou dar um aviso aqui rapidinho. O nosso culto dessa semana será na quinta-feira. Que dia? Quinta-feira, o Shabat. Sexta-feira, o encontro com Deus de mulheres aqui no templo. E aí, querido, aproveitando, amanhã nós vamos estar aqui arrecadando água potável aqui na igreja para enviar a Minas Gerais. Água potável entregue aqui na igreja até às 22 horas. E aí eu quero aproveitar a deixa. Eu estou com o porta-mala do meu carro ali cheio de brinquedo, de roupa, de coisas para doar. E ontem eu fui até na porta do bombeiro para saber onde é que doa tudo. E aí quando nós chegamos aqui na oração, o apóstolo deu uma palavra tremenda. E eu fiquei mais feliz com isso ainda. E eu queria que você separasse alguns calçados, peças de roupa, em bom estado. Não é aquela rasgadinha, não é aquele negócio que não serve nem para limpar chão. É uma coisa boa. Eu sei que cada um de nós temos no mínimo 6 peças que nós não usamos, que estão guardadas ou mais. E aí eu tenho um local, tá, apóstolo, para estar levando, ou se vocês tiverem, para a gente estar ajudando esse pessoal. A água potável vai ser aqui também. Então nós vamos estar arrecadando até as 22 horas. Ok? Deus vai fazer com que a igreja seja exaltada. Amém? O da água tem que ser amanhã. Só que o da roupa pode ser até o dia 19. Roupa, calçado, pode ser até o dia 19. Me procure porque eu sei onde eu entregar. Amém? Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus bem forte. Eu queria convidar você a ficar de pé e saísse do seu lugar. Eu queria até que quem estivesse aqui, por exemplo, da minha direita, saísse de onde você está e viesse aqui ao lado esquerdo e abraçasse pelo menos 3 pessoas. Amém. Aleluia. Eu queria ler um texto antes de entrarmos na palavra propriamente dita. Queria que você pode sentar, por favor. Pastor Romualdo falou uma palavra que com certeza não veio dele, foi algo do Espírito de Deus sobre nós. E fala sobre a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa maneira de ver. Deus não nos tirou das trevas para que a nossa vida continuasse a ser uma vida falha, cheio de buracos, cheio de coisas que não agradam ao Senhor ou que não faz parte do caráter e da vida do Senhor. E tem uma passagem bíblica que sempre quando passa no meu coração sobre crise, ela vem, o Senhor me lembra dela.
E ela diz assim, Abacuque 3, a partir do 17: mesmo que não floresça a figueira, não haja uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa palavra, ela dita para nós um comportamento que todo filho de Deus deveria ter, que todo aquele que é nascido de novo deveria ter. Ela fala como, ela revela para nós, na verdade, a maneira de viver, de encarar as dificuldades, de lutar com as dificuldades, de não aceitar que as coisas simplesmente aconteçam e fiquem por isso mesmo. Mas ela dá para nós pistas, revela para nós um comportamento, como já falei, para que a gente possa superar essas dificuldades. Porque a figueira não florescendo, ela não floresce para um e para outro floresce. Não é isso que o salmista está dizendo. Perdão, Abacuque está dizendo, o profeta. Ele está dizendo que quando a figueira falha, falha para todo mundo. Atinge todo mundo. Ele está dizendo que, não havendo uva na videira, não vai só atingir a ele, mas vai atingir todas as pessoas que ele conhece, as pessoas que estão próximas a ele. E falhando também a safra de azeitona, não é só ele que vai ficar sem óleo, todo mundo vai ficar sem óleo. Porém ele diz, uma coisa eu posso fazer, que apesar daquilo que é exterior, das manifestações exteriores se apresentem a nós, eu posso ter um comportamento de fé, uma atitude de fé, um posicionamento de fé, e de reconhecer que eu não sou comum. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E só por isso, então, eu posso dizer que eu me alegro no Senhor da minha salvação. E aí, como em tudo na palavra de Deus, tem uma recompensa. Deus diz, olha, se vocês tiverem esse tipo de comportamento, se vocês tiverem esse tipo de atitude, se vocês tiverem esse tipo de fé, eu vou me manifestar em seu favor. E no versículo seguinte, o verso 19 diz, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, e ele me habilita a andar em lugares altos. Deus, em outras palavras, está dizendo que nós temos da parte dele autoridade, unção, poder. Eu não sei qual é o termo que você gosta de usar, mas seja ele qual for, Deus está dizendo que ele te dá direito, ele te capacita, ele habilita você a falar e a viver de uma maneira diferente dos outros comuns. Diga bem forte, eu não sou comum. Eu sou servo de Deus. Amém, amados? Essa semana, principalmente essa semana, para mim ela foi muito desafiante. E me trouxe muitos conflitos na minha alma. Porque, há algum tempo atrás, eu venho acompanhando esse movimento crescente, muçulmano, islâmico, no mundo. E vi, algumas vezes, alguns vídeos no YouTube, onde mostravam, né? Eles fazem lá no Oriente Médio, nos países deles,
uns debates, para eles mostrarem como eles são bons, como eles são espirituais e como eles estão certos e que todo mundo está errado. E aí naqueles debates, levantou-se lá no meio, uma vez levantou uma moça e uma outra vez levantou um rapaz. E eles então fizeram perguntas, falando que os muçulmanos não estão obedecendo porque o mandamento é vida, o mandamento é paz. E ele falou, não, muito pelo contrário, vocês cristãos é que estão errados. Porque se vocês realmente fossem cristãos de verdade, vocês obedeceriam a Jesus. E Jesus diz isso e diz aquilo, e os caras conhecem Bíblia muito mais do que qualquer um que eu já vi. São muito conhecedores da palavra. E aí, tanto aquele jovem quanto aquela moça ficaram muito envergonhados diante do confronto que eles fizeram ali. E eles ficaram todos orgulhosos, né? Mostrando, está vendo, cristão sabe de nada. Cristão é um tolo, nós é que estamos certos. E aquilo me trouxe assim um conflito na minha alma. Eu fiquei perguntando para Deus, mas como é que pode? O cara colocou umas coisas aí que, pelo amor de Deus, se você parar para ver, eles estão certos. E aí Deus me consolou o meu coração, dizendo o seguinte: os islâmicos e muçulmanos, eles acreditam no Deus deles. E o Deus deles é um Deus de morte. É um Deus de castigo e de punição. É um Deus que, se eles não obedecem, se eles não fazem exatamente aquilo que está ali, que eles acreditam que é o certo, eles morrem, eles são fuzilados, são exterminados. Então o medo faz com que eles tenham aquele tipo de comportamento agressivo e de violência. Mas vocês, nós somos diferentes. Porque nós servimos a um Deus de vida. Um Deus de amor, que olha para nós e sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos desobedientes, sabe que nós somos negligentes, sabe que nós somos, né, tão errados em algumas atitudes que nós cometemos, porém Ele decidiu nos amar e dá a nós o direito de errar e no final reconhecer que Ele é Deus na nossa vida. E quando nós servimos a Deus, nós servimos um Deus de vida, e não um Deus de morte. Então, Ele, mesmo sabendo que nós somos errados, somos falhos, Ele, esse Deus maravilhoso, dá a nós poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto o Deus deles ensina os seus discípulos a matar, o nosso Deus nos ensina a ressuscitar mortos, a curar enfermos, a dar vista a cegos, a fazer com que paralítico ande e que leproso seja limpo. Esse é o nosso Deus, queridos. E por causa disso, nós então deveríamos amar a Deus de uma maneira muito contundente, muito forte. Porque quando nós amamos alguém, e essa pessoa às vezes não é certa, não é uma pessoa correta, e nós, porque decidimos amar essa pessoa, aceitamos ele como ele é. É ou não é verdade? Quem é pai sabe o que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Os nossos filhos são falhos. Os nossos filhos muitas das vezes não se parecem com a gente em nada. Parece que eles não nos ouvem. Faz tudo o contrário daquilo que a gente pede. E, no entanto, a gente não abre mão deles. Estou falando mentira? Não. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente ama. Agora, se a gente olhar para Deus, que é perfeito, que faz tudo certo, que nos ouve, que nos abençoa, que nos prospera, que faz com que a nossa família seja restaurada, meu Deus, por que não amá-lo? Por que não expressarmos a Ele um amor genuíno e verdadeiro? Não é verdade? Então, que
cada um de nós entendamos e saiamos daqui hoje de uma maneira diferente. Não é que nós vamos aceitar o erro e ficar parado, mas nós vamos entender que o erro, que a falha é do homem, mas o Senhor Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Amém, amados? E uma outra coisa também, que Deus tem ministrado muito forte no meu coração, é com relação ao comportamento da igreja. A igreja do Senhor, e eu fiz uma pergunta aos grupos de WhatsApp que eu faço parte, principalmente do M12, e ali eu perguntei para eles o que é avivamento. E aí cada um me respondeu de uma maneira. Cada um apresentou o seu entendimento. E eu queria te perguntar hoje, nessa noite, o que é avivamento para você? O avivamento existe? O avivamento já passou? Porque falaram para mim que o avivamento foi a manifestação do Espírito Santo lá no cenáculo, em Atos dos Apóstolos, lá no início da igreja cristã. E que depois não houve mais o avivamento. E nós estamos aguardando o avivamento. Outros colocaram que o avivamento é a igreja, quando há poder dentro da igreja. Mas e você, o que você acha que é avivamento? Eu acredito, amados, que o avivamento é cada um de nós. O avivamento é aquilo que está dentro de cada um de nós. O avivamento nunca acabou. Ele nunca parou. Ele nunca deixou de existir. Ele simplesmente esteve em alguns, e por momentos, inerte, esquecido, por falta da nossa atitude de ação, atitude de viver. Mas o Senhor espera que nesta noite nós sejamos avivados por Ele, e que o avivamento se manifeste de uma maneira exterior em cada um de nós. A igreja não foi feita para ficar aí dentro de quatro paredes, eu concordo. A igreja foi para trabalhar. E o avivamento começa a ser esquecido quando nós não cumprimos o principal mandamento do Senhor na nossa vida, que é: ide, fazei discípulo de todas as nações da terra. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico, capítulo 6. Todos acharam? Levítico capítulo 6. Abra agora no verso, vá até o verso 12. Que diz assim: o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Amém, amados? Amém. Tremenda palavra, não é verdade? O desejo do coração de Deus é que o avivamento que Ele derrama jamais acabe. Que o seu fogo jamais se apague. Mas nem sempre é assim, pois o avivamento está condicionado à
participação humana. Vira para o teu irmão e diga para ele: o avivamento requer de você sua participação. Não há como haver avivamento se não há uma participação pessoal, individual de cada um de nós. As pessoas querem esperar dos outros, as pessoas querem ver avivamento nos outros, elas precisam, se espelhar nos outros, mas se esquecem que o avivamento está em cada um de nós. Na semana passada, eu trouxe aqui uma palavra. Eu sei que muitos aqui foram, na verdade eu acredito que todos foram muito abençoados com a palavra do domingo passado. Mas eu acredito que muitos, por causa dessa palavra, se abalaram. Muitos ficaram frustrados. Alguns poucos, eu digo até que ficaram indignados. Mas eu quero te dizer que apesar da atitude, daquilo que você entendeu, daquilo que você recebeu, o mais importante que precisa ser despertado em você é que a salvação que vem do Senhor passa por você e através da sua vida, sua família, seus amigos e todos aqueles que estiverem a seu lado serão alcançados pelo poder e graça do Senhor. Quando nós perdemos isso, aí é claro, queridos, que nos entristecemos, que nos abatemos, porque as pessoas que estão ao nosso lado estão perdendo. Elas estão saindo por entre os nossos dedos. É como uma massa que a gente aperta para segurá-la, e quanto mais a gente aperta, mais ela escapa. Assim são muitos com relação à sua casa. E quando vem uma palavra e diz para nós que a responsabilidade por unir a nossa família está nas nossas mãos, a frustração vem, a angústia vem, por falta de entendimento. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor vem sobre nós. E Ele está dentro de nós. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo sair na sua vida. Deixa que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. E você vai ver que a sua família não vai mais se perder por entre os seus dedos. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Dê uma salva de palmas para Jesus mais forte. O texto, como falei, deixa bem claro aqui uma condicional. Há uma situação que não depende mais de Deus, depende do homem. Ele diz: mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Quem é o sacerdote? Quando nós entendemos todo o projeto de Deus, de salvação na nossa vida, nós vamos começar a entender que todo indivíduo que conhece o Senhor, todo indivíduo que serve ao Senhor, que tem intimidade com Deus, que serve de verdade a Deus, ele entende que ele se torna um instrumento na mão de Deus para que a ação de Deus se manifeste sobre a face da terra. Seria muito fácil para Deus Ele vir do céu e se manifestar sobre a terra da maneira como Ele deseja. Porém, Deus não quebra os seus princípios. E a palavra de Deus nos ensina que Ele colocou o homem sobre a terra para guardá-la, para cuidar dela. Então cabe a nós, cada um de nós, somos um sacerdote de Deus sobre a face da terra. E o fogo num altar está condicionado a alguma coisa. Quem começa o avivamento é Deus.
mas quem deve mantê-lo é o homem. Fogo, quem acende é Deus. Levítico 9, 24. Mas quem deixa apagar o fogo é o próprio homem, não é Deus. O fogo do verdadeiro avivamento vem de Deus. Infelizmente, não falta fogo estranho sobre o altar. Ilustração, quero falar para você aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, acharam um fogo bonito. O fogo, e então resolveram acender de uma maneira contrária àquilo que Deus havia ordenado. E a Bíblia diz que eles foram queimados, vivos, instantaneamente. O grande problema, queridos, é que nós, como sacerdotes, estamos acendendo fogo estranho para atingir os objetivos que Deus quer realizar. Quando Deus deu a ordem para que se mantesse o fogo aceso, foi que são más pessoas, má influências, mas é melhor que eles estejam aqui na igreja. Isso é fogo estranho. Isso não é a maneira de Deus. Nós temos que ter coragem de sacerdote, de olhar para as pessoas e dizer para elas: querido, servir a Deus é bom, mas você deve fazer do jeito dele. Você precisa entender que agora você está assim, com essa maneira, com essa forma de agir, envolvendo com drogas, envolvido com bebidas, porém aqui na minha casa essas coisas não entram, mas você é muito bem-vindo, e eu creio que o Senhor vai mudar a tua história. E nós começamos a abrir concessão, dar direitos, e ao invés daquilo se materializar, ao invés da glória de Deus se materializar, nós vemos que as pessoas começam a tratar as coisas de Deus com leviandade. Elas já não nos respeitam, elas não respeitam as coisas de Deus, não respeitam os irmãos da igreja, não respeitam a igreja, veem a igreja como um obstáculo, ao invés de ver como uma oportunidade de transformação, por causa do fogo estranho. Nós precisamos ter coragem de olhar nos olhos das pessoas e dar a elas o caminho certo. Amém, amados? Nem todo fogo, é sinal de avivamento. Temos uma menorá aqui na igreja, que é uma ornamentação. E nela, se você repara, tem umas lâmpadas. Acende elas aí para mim, por favor. Não acendeu. Está desligado. Mas amém. Olha para mim. Enquanto você tenta lá, meu filho. Bora, rapaz. Bora. 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 Quando elas estão acesas, elas parecem fogo. Era assim a manifestação. Porém, isso aqui é uma ornamentação. Se eu apagar, o fogo da glória de Deus vai continuar aqui. Ela não vai sair.
Amém, amado? Se eu acender novamente, ela volta a acender. Porém, a glória de Deus permanece inalterada. Porque muito fogo não quer dizer que é a glória de Deus. Na Argentina tem um prédio, e na parede daquele prédio eles têm lá um desenho e um símbolo lá que fica aceso, né, como um grande fogo. E embaixo está lá escrito que é em memória de um general e de pessoas que serviram ao general Dom José San Martín e dos soldados desconhecidos da independência. Não tem glória de Deus nenhuma naquele fogo. Está me entendendo, amado? Apaga, por favor. A glória de Deus continua. Porque o fogo da glória de Deus não depende das coisas exteriores. Ela depende daquilo que está na minha vida e está na sua vida. O fogo de Deus, da glória de Deus está em você. E se você crê e recebe, se expresse. E nós precisamos entender que para que o avivamento nunca se apague na nossa vida, algumas coisas nunca poderão faltar na nossa vida. E a primeira delas é azeite. Amém, queridos? Não pode faltar azeite. A unção é um símbolo da presença do Espírito Santo. Não existe avivamento sem Espírito Santo. Deus já nos falou que não faltaria a unção em nosso ministério. Amém, queridos? E Deus tem derramado da sua unção. O problema é o que nós temos feito com a unção. O que você tem feito com a unção? Esse é o problema. Deus jamais deixou de derramar unção sobre a nossa vida. Mas o que nós temos feito com ela? Quando Deus ungiu a Jesus, foi com um propósito. Em Isaías 61, de 1 a 3, nos diz isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar, curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Tremendo isso aqui. Observa bem, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, e vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele venha a ser glorificado. Amém, amados? Muitos têm recebido a unção de avivamento, mas não têm usado essa unção para a fidelidade pela qual ela é liberada, ou a finalidade, para a qual ela é destinada. Vira para o teu irmão e diga para ele: você tem recebido unção. Você recebeu unção. Mas o que você tem feito com ela? Muitos receberam a unção, mas ficam apenas na manifestação dos sinais dessa unção. Por exemplo, existem pessoas que recebem a unção, ela cai, ela chora, ela pula, ela tem visão, ela tem sonhos. Isto são os sinais da unção, mas não o propósito da unção. Tem aqueles que caem mesmo na unção, mas se levantam do mesmo jeito que eram antes. Outros até caem em pecado, ou vivem em pecado. Está me entendendo, amado? O que adianta termos aqui um culto maravilhoso,
onde todos sentem a presença do Senhor, e há aquele estrondo, o prédio balança, como já aconteceu aqui várias vezes, o prédio balançar de poder, da alegria do povo, e é sapateado, e é língua, e rola no chão, e as irmãs vão para, para cobrir, ela rola, aí cobre de novo, rola de novo, e fica esperando ela terminar de rodar, para poder pegar o pano e colocar em cima. Tem outros que começam a pular, e as irmãs fazem o círculo aí, fica. Quem está de fora pensa que é uma partida de futebol, não é? E aí começam a ir para um lado e para o outro, mas quando passa, as pessoas continuam as mesmas. É como se nada daquilo viesse realmente feito mudar a vida das pessoas. Isso não é o derramar do Espírito de Deus na vida. O derramar do Espírito de Deus na nossa vida precisa mudar a nossa atitude, o nosso comportamento. No domingo passado, eu ministrei sobre Zaqueu. Aquilo sim é derramar de unção na vida de uma pessoa. Quando Jesus entra na casa dele, quando Jesus ministra para ele, a Bíblia não dá detalhes do que o Senhor Jesus falou com aquele homem. Mas uma coisa que a Bíblia diz, e que nos apresenta é que, em algum momento daquela visita, aquele homem se levanta e diz: olha, Senhor Jesus, hoje eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Do nada. Do nada. Ou do tudo. Porque quando nós somos visitados pelo Espírito do Senhor, há mudança genuína na nossa vida. Amém, queridos? Talvez alguns estejam decepcionados e pensando: ah, meu Deus, então eu não recebi unção. Então aquilo que eu experimentei não foi unção de Deus. Ai, que vergonha, não. Então não vale a pena servir o Senhor, não. Quero te dizer, meu irmão, não se deixe enganar. Você foi sim visitado pelo Espírito Santo de Deus, porém você não fez uso direito da unção. Então não é que Deus está falhando com você, é você que não correspondeu a Deus como deveria. Essa é a verdade. E qual é a solução? Arrependa-se. Você não fez, mas ainda dá tempo para fazer. Amém, amados? Amém. Quando Saul tentava matar Davi, disseram para ele, Saul, que Davi e Samuel estavam em Ramá. Saul mandou 3 grupos de mensageiros que não conseguiram cumprir a missão, pois ao chegarem no meio dos profetas foram tomados, aleluia, pela unção. E começaram a profetizar. Mas apesar disso, não mudaram o seu desígnio maligno. Depois o próprio rei Saul resolveu ir lá e tentar prender ou matar Davi e Samuel. E quando chegou no meio dos profetas, Saul, foi envolvido pela unção e começou a profetizar e caiu na unção, passou todo aquele dia na unção, passou a noite inteira na unção, prostrado, chorando, rolando, mas não mudou o desígnio maligno que era matar Davi. Você está me entendendo, amados? Deus faz a parte dele. Deus tem derramado da unção. Deus tem derramado do seu Espírito sobre cada um de nós. Mas se o nosso coração não muda, nada muda. Nada muda. Fecha os olhos e olha para a pessoa que está ao seu lado. Eu fiz foi propósito. Para você não ficar envergonhado. Fecha os olhos e olha para a pessoa que está ao lado. Você não vai ver o que ela está pensando em você ou como é que está a cara dela. É para que você se arrependa.
É para que você faça uma análise de você mesmo, porque você precisa mudar. Diga assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Deus, eu preciso mudar. Existem pessoas assim, queridos, tão malignas, que nem a unção de Deus, nem o Espírito de Deus vindo sobre ela vai conseguir mudar. Misericórdia. Isso é terrível. Em Hebreus 6, do verso 4 ao 8 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram em si, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, porque a terra que absorve a chuva é o fim a ser, e o seu fim é ser queimada. Então nós precisamos entender que se nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, ainda que tenha passado alguns anos, se eu acredito, essa unção será renovada na minha vida. Mas se eu endurecer o meu coração, é igual uma chuva que cai sobre um deserto. A água vai ser sugada por aquela terra e ela vai continuar deserta. Está me entendendo, amado? Você está me entendendo? Diga assim: Senhor Jesus, eu não sou deserto. Eu sou terra abençoada. Eu sou terra frutífera. Amém, queridos? Segundo, não poderá faltar vidas. Gente, quando o texto de Levítico 6 nos diz que o fogo não se apagará, é porque tem gente que precisa desse fogo. Amém? Amém. Tem gente para cuidar desse fogo, e assim ele é mantido aceso. Se faltar gente para se envolver com esse fogo, ele vai se apagar. O interesse de Deus em que se mantenha o fogo aceso não é por causa do fogo em si, é pelas pessoas, é pelas vidas que dependem e que clamam por esse fogo. Amém, amados? Infelizmente, queridos, muitos sacerdotes fazem da sua função e tarefa sagrada o que tem de mais importante na sua vida. E se esquecem do que é mais importante, são as vidas. Não adianta você ficar pensando, preocupado com a sua vida financeira, com o seu emprego, com aquilo que vai manter você, se você não se preocupa com vidas. Se o seu interesse não é vida. Há uma busca, há uma necessidade desesperada das pessoas em obter provisão para elas. E elas fazem de tudo, e elas negligenciam tudo na sua volta para atingir os seus objetivos. Mas eu quero te dizer, meu amado, quando você entender o que Deus deseja de você, você vai começar a buscar vida, e você vai começar a ganhar vida para Jesus, e o Senhor vai cuidar de você, e você vai se tornar um homem, a mulher mais rica e próspera sobre a face da terra. Porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E eu garanto para você, não existe ninguém mais competente para cuidar da sua vida do que Deus. Não existe. Não existe ninguém tão competente quanto Deus para cuidar da tua vida. E nele você pode confiar. Amém ou não amém? Enquanto os fariseus estavam preocupados com as doutrinas, o ritual religioso e o templo, Jesus estava cuidando de vidas, curando e salvando até nos sábados, pois, como ele mesmo disse,
O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Infelizmente, ainda hoje, em Jerusalém, os judeus estão mais preocupados com o sábado do que com as pessoas. Discutem se pode ou não acender luz no sábado. Sendo que o Senhor, na verdade, quer que ele se preocupe com as vidas. Aplicando a nossa realidade, queridos, precisamos entender que só existe igreja porque existe o pecador perdido. A ovelha perdida e desgarrada que precisa de um aprisco. Então nós, como sacerdotes, como homens que fomos levantados nesse tempo, nessa época pelo Senhor, nós devemos desenvolver o nosso ministério, que é ganhar vidas. Não adianta, querido, não adianta. Mas eu quero te dizer, amados, tome muito cuidado com o que eu estou falando. Porque existem pessoas tão orgulhosas, tão cheias de si, que muitas das vezes nem com a sua casa se preocupa. Não se preocupa. Se preocupa com tudo que você possa pensar, mas não se preocupa com a sua própria casa. Não se preocupa com os seus filhos. São casais que não se preocupam um com o outro. É o tempo todo brigando, e briga na frente do filho, na frente da filha. Não interessa. Quando começa a brigar, só eles é que existem, só eles que são importantes sobre a face da terra. E os filhos veem aquilo, os filhos se entristecem, os filhos se traumatizam, e você não entende que você foi sacerdote para salvar os seus filhos. E aí, quando os filhos são crianças, a gente pensa assim, é criança, então não se importa com eles, não os valoriza, e faz as besteiras, só que aquela criança vai deixar de ser criança e vai se tornar adulto. E quando ela se torna adulto, aí você não consegue mais convencê-la do erro. Aí se levou 20 anos para aquela criança se tornar adulto, você vai gastar o resto da sua vida tentando salvar o seu filho. Tirar ele das drogas, tirar ele do vício. Não é isso que Deus tem para você. Está me entendendo, amado? O que Deus tem para cada um de nós é que nós sejamos o instrumento dele na face da terra, para que a glória dele se manifeste através da minha e da sua vida, e que aquele que está perdido encontre o Senhor. Certa vez, uma viúva dos discípulos de Eliseu foi até ele e disse que seu marido havia morrido e deixado dívidas, e estavam vindo o credor para levar os seus 2 filhos como escravos. Eliseu olha para aquela mulher e pergunta para ela: o que você tem na sua casa, minha filha? E ela diz: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Eliseu a mandou tomar emprestada vasilhas de todos os seus vizinhos. E ela saiu pela cidade, enviou seus filhos: olha, visite, vai em fulano de tal, vai em ciclano, chega lá, pergunta se tem vasilha, se ele pode emprestar, toma a vasilha da mão dele, traz a vasilha e vamos entrar dentro da nossa casa. E eles entraram, fecharam a porta atrás de si, e o azeite começou a escorrer, e foi se enchendo vasilhas, e foi se enchendo vasilhas, e foi se enchendo vasilhas, e eles tiravam de uma, colocavam na outra e a vasilha enchia, pegava outra vasilha, enchia, pegava outra, enchia, pegava outra, enchia, até que chegou um momento e falou: acabou a vasilha. E quando ela falou acabou-se as vasilhas, imediatamente o óleo cessou. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de desperdício. Deus não vai desperdiçar nada na tua vida. Ele vai completar você daquilo que você precisa. E se você crê e recebe, se expressa. O azeite representa a unção
E as vasilhas representam pessoas que precisam ser cheias. Quando não trouxermos mais vidas para Jesus encher, então o avivamento termina e o fogo se apaga. É isso que Deus está querendo dizer para nós, queridos. Ele quer com que nós tragamos pessoas. Você precisa trazer vidas para o Senhor, para que a unção, para que o óleo não pare de escorrer sobre a sua vida e através da sua vida. No momento que você para de pregar, no momento que você para de anunciar, a unção para de sobre a sua vida. Está me entendendo? E aí vem o desânimo. Estou cansado. Discípulo dá muito trabalho. A gente prega e ele não muda. Fica só naquela. Entra ano, sai ano. Forma a patotinha. O grupinho. E aí fica ali segurando de todo jeito, fazendo de tudo para segurar. E Deus não quer que você fique segurando, não, meu irmão. Deus quer que você se multiplique no nome de Jesus. A Bíblia fala em Atos que a igreja cresceu e a igreja operava sinais, prodígios e maravilhas de uma maneira extraordinária. E a igreja se estabeleceu em Jerusalém e tudo acontecia em Jerusalém. E era em Jerusalém que acontecia, era Jerusalém que era o foco, era Jerusalém que estava na mídia, era Jerusalém, 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 Jerusalém. E Deus então permite uma grande perseguição. E a igreja de Jerusalém se espalha por sobre a terra. Alguns poderiam dizer, pois é, a igreja se espalhou, acabou a igreja. Não existe mais a igreja de Jerusalém. Ah, que saudade da igreja de Jerusalém. Ai, que saudade dos irmãos da igreja de Jerusalém. Ai, que saudade dos cultos que eram realizados na igreja de Jerusalém. Acabou. Não, meu irmão. Não existe mais só uma Jerusalém. Existem centenas de milhares de Jerusalém espalhada pela face da terra, porque o povo cumpriu o chamado. O povo cumpriu o chamado. O chamado foi sair pelo mundo, pregar em todo o mundo. A igreja explodiu, o povo prosperou, o povo enriqueceu. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Acorda! Eu vou sair. Vou sair para trabalhar hoje. Estou desanimado. Porque não acontece nada. Não vendo. Não recebo. O patrão está me ameaçando mandar embora. O patrão está fazendo isso. O patrão está fazendo aquilo. A empresa está para falir. A preocupação, preocupação, preocupação. Deus está permitindo isso acontecer. Para que você, em nome de Jesus, desperte. Porque se você falasse assim, eu vou me levantar e hoje eu vou ganhar uma alma para Jesus. Essa semana eu vou ligar para um irmão e vou orar por ele. Hoje eu vou fazer uma visita para o irmão no dia de hoje. Eu vou fazer alguma coisa para Deus. Eu vou ser instrumento na mão de Deus para abençoar alguém. Meu irmão, garanto para você que a sua história seria diferente. É isso que Deus quer fazer. Amém, amado? Jesus só vai dar unção se for para a gente, para que a gente derrame sobre a vida daqueles que estão vazios. Se as são vasilhas vazias que precisam ser cheias através da nossa vida. Amém, queridos? Como igreja, temos enfrentado lutas as mais variadas, traições uma atrás da outra, mas não nos falta a unção de Deus. E todos aqueles que aqui vêm precisando de unção, vão sair daqui cheios. Amém, queridos? Como diz o ditado lá fora, aqui tem café no bule. 3, não poderá faltar sacerdote.
O sacerdote tem que saber manter o fogo aceso. O fogo não se mantém aceso sem que haja combustível. E o combustível é a oração, o jejum, a santificação. Não existe avivamento sem sacrifício. Pois não é fácil manter firme as práticas devocionais. Não é. Orar não é fácil. Jejuar, então, nem se fala. Ler a palavra, meu Deus, como é complicado. É ou não é, querido? É. Mas se você não se sacrificar para fazer, você não vai conseguir encher a vasilha. Amém, amado? Ontem, nós tivemos aqui um período de oração. Foi divulgado na igreja. Foi falado que nós estaríamos aqui orando. Foi falado nos grupos de WhatsApp. Rapaz, é engraçado, quando fala-se banalidade no WhatsApp, todo mundo fala e todo mundo faz um comentário. Não é verdade? Mas quando se fala em coisa séria, ninguém nem abre. Por que somos assim? É isso que nós precisamos mudar, queridos. É isso que precisa ser mudado. Nós precisamos entender. Claro, eu vou à igreja orar de 11 até meia-noite, vai ser difícil? Claro que vai ser difícil. Mas se fosse para os seus interesses, você não faria? Hã? Se fosse para os seus interesses, eu já ouvi testemunho aqui de pessoas, rapaz, eu passei a noite inteira orando para prestar vestibular. Perdão, estudando. Não é? Eu passei a noite inteirinha estudando para prestar o vestibular. Eu passei a noite todinha, apóstolo, cantando na janela da menina, fazendo serenata para ela, para a gente casar. E tom e canção, não é? Eu já fiz vários sacrifícios para obter coisas. Mas quando se fala para Deus, não quer ter sacrifício. É tudo mais difícil. Esse discurso é que precisa mudar na nossa vida. Amém, queridos? Não existe avivamento sem sacrifício, pois não é fácil. E aí, só mesmo sendo crente que vai sacrificar a sua carne. Ainda que as práticas devocionais sejam um prazer, a carne não as vê assim. A carne vê como sacrifício e não como algo prazeroso. Então, quem é que está dizendo que não é bom? É a nossa carne. É a nossa carne que não gosta dessas coisas. Então, se a nossa carne está falando tão forte, então, meu irmão, em nome de Jesus, crucifique a sua carne. A carne vê tudo ao contrário. O que é prazer espiritual, a carne vê como um sacrifício. Oração, jejum, ler a palavra, obedecer, honrar, servir, humilhar-se. Agora, o que a carne deseja mesmo é bebida, balada, prostituição, ficar no boteco até de manhã, ficar sem dormir, vendo TV. Aí isso aí não é difícil para a carne. Não é? Já vi pessoas, queridos, e aqui quero dizer uma coisa para você muito séria. Já vi pessoas pedir a Deus casamento durante anos de sua vida. Pedindo a Deus, Deus me dê um casamento, eu preciso casar, Deus, eu não sei o que, tal. E aí passa um tempo, a gente descobre que a pessoa já caiu, foi em pecado. Não esperou aquilo que de Deus. Valeria a pena você ter esperado. Quantos aqui têm testemunhos tremendaços por obedecer a Deus, por aguardar a Deus, o tempo certo de se cumprir na vida delas a vontade de Deus. E hoje são pessoas resolvidas, são pessoas abençoadas. Mas por que acontece com elas e não acontece com você? É porque com as outras pessoas elas tiveram determinação. E com você não houve determinação. Esse é o problema. Não é que as outras pessoas são melhor do que você. É que as outras pessoas mataram a sua carne e você não fez a mesma coisa. Entendeu, querido? O sacerdote precisa manter a santidade. Por quê? Porque Deus é santo.
E Deus exige a santificação de todos que se aproximam dele para servi-lo. É responsabilidade do sacerdote conservar tudo santo, limpo, puro, desde o altar até os equipamentos e utensílios usados no altar. Amém, querido? É uma coisa tão séria, querido, que o tabernáculo, que é uma representação, uma figura de um comportamento de vida, diz que as varas que acendiam as velas, elas eram limpas todos os dias. Imagina vara, Deus está preocupado com vara que ia acender vela. Deus está mostrando que a nossa vida precisa ser limpa. A nossa maneira de ser precisa ser limpo todos os dias. Porque Deus se importa com essas coisas. Amém? Quando Deus fala do altar, diz que seria necessário manter uma bacia de bronze. Sabe para quê? Para que os sacerdotes se lavassem, pois se eles entrassem na tenda da congregação sem se lavar, iriam morrer. E muitas das vezes, querido, a gente chega na igreja e não tem um momento de quebrantamento na presença do Senhor. A gente entra na igreja e sai da igreja como se tivéssemos ido a um clube, como se nós tivéssemos entrado na padaria. Chegamos lá, olhamos para o pão, escolhemos a quantidade de pão, pegamos o pão, vamos no caixa, pagamos o pão e vamos embora. Muitos têm o mesmo comportamento assim dentro da igreja. Entra e sai, e não se percebe de que entrou dentro da casa do Pai, na casa de Deus, e é onde você precisa ouvir, é onde você precisa reconhecer Deus na sua vida, de chegar para Ele e dizer: ó, Senhor, eu estou dentro da sua casa, me perdoe dos meus pecados, eu quero oferecer ao Senhor hoje um culto que seja agradável ao Senhor. Senhor, eu estou em pecado, eu estou sujo, eu quero me limpar. Não, a gente não faz isso, querido. Entramos e saímos depois dizendo: não aconteceu nada na minha vida. Nada mudou. Realmente, querido, nada vai mudar se não houver uma mudança da nossa parte. Amém, queridos? Amém. Não poderá faltar a lenha, o holocausto e a gordura. Holocausto vem da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, feita pelos 70. Holos, que é igual a inteiro, mais kaustos, que é igual a queimar inteiro. No hebraico, a tradução da palavra olaf, ou olá, que significa trazido a Deus, daí dá a ideia de que holocausto era a queima completa do animal sobre o altar, onde o sacerdote só organizava as partes. Ele o cortará em pedaços, como também a sua cabeça. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo. Levítico 1:12. Deus não manda fogo sobre um altar vazio, sobre um altar vazio, onde não se tivesse nada para queimar. Está me entendendo, amado? Trazendo para nós, Deus está dizendo que nós somos um altar. E nós, como sacerdotes, temos que organizar o altar. E organizar o altar, o animal a ser queimado no altar, representa a nossa vida e o nosso comportamento. Então nós temos que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu ainda continuo pecando, eu ainda continuo fazendo isso e isso de errado. Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu estou desajustado nisso daqui. E a gente vai organizar o altar, e quando nós chegarmos na presença do Senhor, Ele vai derramar o fogo, e o fogo vai consumir o altar. Amém? Quantos querem que o Senhor consuma as suas falhas? É isso que Deus quer fazer. Amém, queridos? Mas para isso acontecer, eu tenho que entrar na igreja e olhar para o púlpito, olhar para o altar e dizer: Senhor, boa noite, eu estou aqui, viu?
Irmãos, vamos louvar o Senhor. E eu canto, ainda que tenha voz rouca, ainda que seja gago, eu vou cantar. Os irmãos já terminaram a primeira música, tem 10 minutos, ele ainda está na primeira estrofe. Mas eu estou lá cantando, estou me oferecendo o melhor para Deus. Amém, amado? Eu vou mostrar para Deus que eu estou aqui. E eu vou ser tão extravagante que os irmãos que estiverem ao meu lado vão ter uma única saída: ou eles vão se unir a mim, ou eles vão sair de perto. Na minha adoração ao Senhor. É isso que precisa acontecer, igreja. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, sabe por quê? Porque Deus não quer essa vida que você está vivendo para você. Talvez você esteja satisfeito com a sua vida. Talvez você esteja indignado com a sua vida. Mas eu quero te dizer que, independente de como esteja a sua vida, ela ainda não é a vida que Deus preparou para você. Por que eu digo isso? Por que eu estou querendo ser tão enfático ao falar isso para você? Porque eu quero te dizer e te garantir que a vida que Deus tem para você é vida de paz, é vida de crescimento, é vida de saúde, é vida de prosperidade, é vida de crescimento, é vida cheia de alegria de Deus. Essa é a vida de Deus para cada um de nós. Amém, amados? Hoje, você está sendo desafiado a apresentar ao Senhor um holocausto. Isto é, hoje você está sendo desafiado a trazer para Deus tudo que você é para Ele. Toda a sua vida, todos os seus sonhos, todos os seus anseios, todo o seu tempo, todos os seus bens na presença do Senhor. Holocausto é você trazer tudo para Deus. E Deus não se contenta com uma parte. Amém, queridos? Ele quer ser o Senhor de toda a sua vida, para que Ele possa derramar o seu fogo, o fogo do avivamento. Ou Ele tem tudo, ou Ele não tem nada na tua vida. Amém, querido? Se você quer entregar tudo para Deus, fica de pé, em nome de Jesus. Tem uma música do Fernandinho que fala sobre o fogo. Já pegou, né? Ei, cabra bom, rapaz. Tu é fera, meu. E nós vamos louvar o Senhor. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu sou o sacerdote. E nesta noite, eu quero ser cheio, totalmente preenchido pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. E caia fogo do céu, queima esse
povo que a Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Eu sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. E caia fogo do céu, queima, mostra pra esse povo que há Deus. Declare, eu quero ouvir. Caia fogo. Esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, que há Deus. O Senhor, Ele quer queimar você. Fogo consumidor que queima iniquidade, que queima nossos pecados, que acende a chama em nossos corações. O fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus. Só a igreja. Caia fogo do céu,
Nessa noite você pediu para Deus, para Ele vir com o fogo dele sobre a sua vida. E esse fogo vai chegar. E através de vocês, da chama que vai queimar, da chama que vai arder, da chama que vai brilhar, o mundo há de ver que Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não há outro igual, que nunca vai haver nome outro igual a esse nome, o nome do nosso Deus. Declare para terminar. Que caia Todos do céu, firma esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, aleluia. Glórias nós te damos, Senhor. Que o teu fogo, Senhor, nunca se apague nas nossas vidas, Senhor. Que teu Espírito Santo continue sobre nossas vidas. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as comunhões e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre toda a face da terra. E o que nós diremos, o meu nome é... Aleluia. Dê um abraço, seu irmão. Aleluia. Semana de bênção.